Sormani tá de ele volta. merece mais. Então mande mensagem, mande seu WhatsApp também pra gente, 011 99390 4545. Pode mandar o Chupa Flavinho dizendo o nome, da onde vem a cidade, o estado. Pode mandar imitações do Facincani, ele conversando com o amiguinho música dele. pela volta do Tá certo, Sormani. uns pitizinhos dele. Muito legal. Daqui a pouco, muitas informações do São Paulo. O Cuervo foi bem, o Cuervo, mas daqui a pouco tem mais informações. Eu tenho uma boa pra contar o que rolou ontem. Daqui a pouco eu conto o que aconteceu lá no São Paulo. Ô, Pascoalzito, o Corinthians joga amanhã contra o Racing da Argentina, né? Pela Copa Sul-Americana. Na versão internacional, Racing. Na versão internacional não, na versão sormaniana. O time é Racing. Isso é uma palavra inglesa. Se eles não sabem pronunciar, o problema é deles. Pronto, ele Certo, voltou. Que saudade disso. Não, mas é verdade. Mentira. O certo é Racing. Agora vem cá, nós É temos... River Plate. Não é River Plate? Se for falar Racing, tem que falar River Plate. Vamos discutir muito isso daqui a pouco, se é River Plate ou se é Racing. O Marquinhos Gabriel ou o Pedrinho tá fora porque operou as amígdalas? Não, mas já voltou. Já Tá voltou. treinando com bola, Já tá treinando. Mas não joga amanhã. Já treinou. Tá sendo relacionado. Não, para amanhã não. A produção me passou que não joga. Ele já treinou com bola. Ele treinou com bola e estaria relacionado para o jogo de quarta-feira. Não sei se ele foi de fato relacionado, mas ele treinou com bola. Mas e aí? Continue. Acabando o programa... Mais reunião? Não, vou sair na mão, eu e mais um. Agora, deixa eu te falar, e o Marquinhos Gabriel tá fora porque ele tá aprimorando parte física? O Marquinhos Gabriel tá... Dia 12 de setembro tá aprimorando parte física? O Corinthians viveu temporada. essa mesma situação com o Wagner Love, está lembrado disso? O Wagner Love fez 2 intertemporadas A no produção me Corinthians. avisou que você tá errado, viu, mano? Que o Pedrinho não joga amanhã. Palmas pra produção. Uma salva de palmas, nós já. Não, eu falei porque ele treinou com bola. Ele treinou com bola. Você me jogou contra a produção. Voltou a treinar ontem, inclusive, voltou a treinar com bola. Não vi a lista dos relacionados, mas ele voltou com bola. E o caso do Marquinhos Gabriel é muito semelhante. O jogador perdeu o condicionamento físico. Esse negócio de ficar... O Corinthians ficou 2 semanas sem ter jogos. Depois mais 2 semanas sem ter jogos. Se o cara não se cuida, ganha peso. Peraí, isso aqui é papo de maluco. Teve duas semanas Ou seja, intercaladas. teve um mês. Como assim? Dia 12 de setembro, o Marquinhos Gabriel vai aprimorar Só que a do parte Wagner física? Love foi no primeiro semestre, né? Porque ele veio do futebol da China. Depois no Campeonato Brasileiro teve uma outra intertemporada, porque ele estava mal tecnicamente. Mas aí o Tite o Corinthians tirou do time para ele fazer uma outra intertemporada. Sim, exatamente. Só que a principal dele foi depois da eliminação do Corinthians para o Guarani, né? Ele veio do futebol chinês, o Wagner Love naquela ocasião, e ficou 2 meses em férias, porque o campeonato chinês termina em novembro e depois o retorno é apenas em fevereiro. Então, quando fez a pré-temporada em janeiro, ele fez o acerto com o Corinthians, ele estava, obviamente, completamente longe do ideal e muito também distante da parte física dos demais companheiros do Corinthians. Por isso que ele fez aquela pré-temporada, a segunda, né? Depois da eliminação para o Guarani. E aí, tecnicamente, ele fez apenas um reforço para aprimorar justamente esse final, diferente do Marquinhos Gabriel. Quem não vai poder jogar bem já é o Cleison, né? Cleison que já jogou pela Ponte Preta. Ele não enfrenta o Racing. Aí no final de semana ele também não joga contra o Vasco, porque ele tomou o 3º cartão amarelo. E na outra semana ele não joga contra o Racing novamente na Argentina. Tá bem. Que beleza. Vai fazer uma pré-temporada. Vai fazer uma intertemporada também. Mas eu queria entender por que o Marquinhos Gabriel tem que aprimorar a parte física, dia 12 de setembro. Porque ele está fora do padrão que o Corinthians quer vê-lo jogando. Não cabe uma multa, não? Aí Cara, depende. que 12 de setembro não está na forma física, tem que parar. Aí depende de como, importante, como o preparador físico do Corinthians encaminhou essa situação. E o preparador físico do Corinthians é extremamente competente. Além de extremamente competente, Valmir Cruz. Além de extremamente competente, é um cara muito correto. Falando em preparador, deixa eu só mandar um abraço especial que nos assiste todo dia, o professor Valdir Joaquim de Moraes, que está nos assistindo. Falei com ele, um abração para ele. Um abração para o professor Valdir de Moraes, que nos assiste todo dia aí. Tá aí Goleiro da primeira academia do Está Palmeiras. aí em Porto Alegre, nos assistindo, se recuperando um probleminha de saúde. Aí um beijo para o senhor, professor Valdir de Moraes. Mas fala do Corinthians. Então, o Pascoal tocou num ponto que é importante. Muitas vezes, o jogador, ele não está bem porque o profissional da área, ou seja, o preparador físico, não é bom. Ou relaxou, alguma coisa aconteceu. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians é um excelente preparador físico, que é o Valmir Cruz. O Pascoal já falou quem é, eu conheço também, de longa data. O trabalho dele é uma pessoa espetacular como profissional e também um cara muito correto.
Então, se tem alguma coisa errada com o Marquinhos Gabriel nessa altura do campeonato, ou seja, em setembro, eu acho que é relaxo do jogador. Então, cabe a multa. Acho. É isso que eu tô levantando. Então, aí é que tá. Se é relaxo do jogador... Precisa averiguar. Precisa averiguar. Às vezes, o Pascoal sabe muito bem disso, os caras falam que ele vai fazer uma... Como é que é? Nada. Segue. Posso continuar? Por gentileza. Posso? Tudo bem? Sem atrapalhar, né? Por favor, né? Por favor, né, Ben? Às vezes os caras falam que o jogador vai fazer uma intertemporada, etc e tal, porque está acontecendo algum probleminha, para não expor o jogador, eles colocam essa condição. Ah, ele vai recondicionar fisicamente. Às vezes tem alguma coisa acontecendo que a gente também não está sabendo. É muito importante isso. Agora, um jogador como o Marquinhos Gabriel, que foi contratado pelo Corinthians, para ser titular, inclusive, ele realmente está decepcionando, gente. Está decepcionando. Ele nunca conseguiu jogar no Corinthians o que ele conseguiu jogar, por exemplo, no Santos. E eu achava que nas mãos do Carille, com o sistema mais definido e mais organizado, ele pudesse render mais do que estava rendendo. Disse isso várias vezes. Quebrei a cara. Eu acho que ele é uma grande decepção. E na ausência aí do Cleison, que não vai poder jogar... É Cleison ou é Clayson, hein? Cleison. O outro era o Clayton, Como é o que é? Pascoal apelidou. Cleiton. O Clayton voltou pro Não Atlético. tem Clayton, é Jogador, não, era Cleiton que voltou para o Atlético Clayton, Mineiro. que ele falou que era, Lembra? Ele era que o novo apelidou. Garrincha, né? Pois é, Clayton. Cleiton voltou para o Atlético Você que deu esse nome pro cara, Então, né, mas Pascoal? Não, o ouviram o pai dele. Cleison tá de fora. O Cleison tá de fora. O Romero, gente, domingo contra o Santos, o Romero não jogou nada. E ainda quase foi expulso. E o Carille corretamente tirou ele do jogo. Ele estava completamente Qual está em ausente. viés de baixo que você tanto falava? Olha, Benja, eu não esperava por isso aí no Corinthians, sinceramente, eu não esperava. Eu achava que a campanha do primeiro turno era completamente fora da realidade e todo mundo concorda com isso. Mas essa realidade do Corinthians não condiz com o Corinthians, gente. Em 4 jogos perdeu 3 e ganhou um só, não condiz. O Corinthians não é isso. Como não era aquele time do primeiro turno, também não é esse. O Corinthians é um time para ficar ali, ó, brigando na cabeça a cabeça com os líderes do campeonato. E não para ter essa vantagem tão grande. O primeiro turno foi completamente fora da curva. Pergunta a você que eu perguntei ontem para todo mundo aqui. O Corinthians corre o risco de perder esse título? Pode ser, porque se o Corinthians perder o título, pode ser considerado um dos maiores micos da história dos pontos corridos? Ou maior. Mais do que o do Palmeiras em 2009? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas por quê? Muito mais. Porque a distância que o Corinthians chegou a abrir... Qual foi a maior distância que o Corinthians abriu nesse O campeonato? Flamengo em 2009 pontos. eram 13. Palmeiras O Flamengo em tirou 13. 2009 estava 13 pontos. Palmeiras tirou 13 do Então, eu Palmeiras. tô falando, 2009 eram 13 pontos, por que esse vai ser o maior fiasco? Não, pera um pouquinho, mas pera aí- um pouquinho. O ele abriu Palmeiras 13 tinha pro segundo. uma vantagem de 13 pontos em relação ao segundo Ao colocado. sexto, não, ao sexto. Exatamente. Não. Exatamente. Percebe a diferença? Uma coisa é você abrir Você abre 13 13 pontos em do relação ao segundo, segundo. do segundo. Outra coisa é você abrir 13 pontos em relação a um time que vem lá de baixo e começa a Mas se comer o Flamengo pela beirada. conseguiu tirar Entendeu? 13 pontos, Chegou tá um na momento, não. chegou um Não, eu momento tô de entendendo. 18 pontos em relação ao quinto colocado. Exatamente. 20 O praticamente. Corinthians abriu 10 pontos em relação ao segundo colocado. Ninguém viu o Corinthians, gente. Só poeira. Só poeira. Ninguém enxergava o Corinthians. Por isso, na minha opinião, é um grande mico e o maior de todos. Entendeu? Se vem um time, que nem você falou, do Grêmio, abriu 11 pontos pro São Paulo em 90 e... Não, 90 não, 2008. 2008. Mas o Grêmio não era o principal perseguidor. Havia uma disputa ali, o São Paulo estava brigando, o Grêmio estava brigando com alguém ali que eu não lembro quem que era. Agora, essa distância do Corinthians, que ele abriu e perdeu o campeonato, você perguntou, pode perder? Do jeito que tá, pode. Pode. Eu não acreditava. A gente até almoçando com o Mano, a gente até estava discutindo isso, a gente falou, pô, não tem mais como perder esse campeonato, o Mano concordou, etc e tal. Alguém esperava perder pro Vitória? Alguém esperava perder pro Atlético Goianiense? Então, essas Mas foram as perder pro partidas Santos, cruciais. Perder pro Santos Perder é pro normal. Santos é normal. Não tem problema. O problema foram esses dois Mas jogos. o perder pro Santos é normal. Empatar ganhou em Chapecó, perdão. Jogando mal. Ganhou Mas lá, o perder, ganhou. perder pro Santos na Vila é totalmente normal. Não Porém, na sequência. Fábio Azevedo, não. A forma como perdeu. A gente não vai tirar os méritos do Santos, que jogou pra caramba. Né? O Levi tá fazendo o time do Santos certinho. O Levi tá invicto. Eu falei aí. isso aí várias vezes. Também falou. Mas o que chamou a atenção no domingo é a forma como o Corinthians perdeu. O time do Corinthians dentro de campo, o Corinthians perdeu pro Vitória e perdeu pro Atlético Goianiense, na minha opinião, jogando bem. Mas jogando bem contra adversários que não significavam muita Não, coisa. eu não acho que o Corinthians jogou mal. Eu acho o também, eu Corinthians. discuti com ele ontem, ele falou que o Corinthians ele foi Mas, ó, patético. não acho. O Corinthians jogou bem contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, porque o Corinthians jogou igual, jogou todos os jogos.
a bola não entrou. O Corinthians errou demais. Os goleiros se destacaram muito. O Corinthians errou demais, mas jogou igual. Contra o Santos, na minha opinião, foi a pior partida do Corinthians no campeonato. Pior até que contra a Chapecoense que ganhou. Não. Eu acho que essa partida foi a melhor do retorno do Corinthians. Foi a melhor partida do retorno do Corinthians. O erro do Corinthians, que eu acho que é um erro que o Carille tem que corrigir, é o seguinte, gente, o Corinthians está ganhando esse campeonato, como se diz no boxe, por pontos. Ele não tem que se expor. Ele tem que se proteger, só isso. E contra o Santos ele tem uma vantagem. Exatamente. Então, por isso eu tava assistindo o jogo, tava lá em Curitiba, na casa do meu filho, assistindo o jogo com ele. Eu falei pra ele, olha, o Corinthians tá fazendo um negócio que o Santos tá torcendo pra ele fazer. Indo pra frente. Então, mas eu acabei de falar, na sequência saiu o gol. Gente, o Lucas Lima jogou solto. Não, ele teve muito espaço. Não ele teve muito espaço, mas é um cara que se desloca bastante. Não, vocês estão sendo injustos. Vocês estão sendo injustos. O Lucas Lima teve competência para criar os espaços. Ele não teve espaço, ele se deslocou. Não, senhor, exatamente. Mas, Sormani, o Maicon e o Gabriel, eles deram muito espaço pro Lucas Lima porque ele se movimentou. Exatamente. É óbvio. O Corinthians, ele não tentou setorizar a marcação. Fabinho, mas da forma como você fala... Mas da forma como eles falaram, ele conseguiu isso. Dá a impressão que o Corinthians ele não enfrentou ninguém do outro lado. E era o Santos. Não falei isso. Na minha avaliação, essa partida que o Corinthians fez domingo foi a partida mais interessante, taticamente falando, que o Corinthians fez no segundo turno. Por mais que tenha perdido também, foi, porque do outro lado era o Santos. Era um adversário qualificado. Você não falou isso. O Corinthians, diante do Atlético Goianiense, ele pegou um adversário muito fraco do outro lado. Não, pelo contrário, é a verdade. É a verdade. Atlético Goianiense e Vitória são adversários muito fracos. Muito fracos. Então o Corinthians, ele naturalmente criaria oportunidades, porque o adversário não exigia muita coisa do outro lado. Domingo, o Corinthians ele criou oportunidades, o Vanderlei foi muito bem também. O Santos mereceu a vitória porque foi melhor que o Corinthians, mas o Corinthians não jogou mal. O Corinthians criou oportunidades no segundo tempo. No primeiro tempo ele não criou nada. Mas ele criou, desculpa, Benja, mas ele criou oportunidades no momento estratégico do Santos, quando o Santos estava mudando o seu estilo de jogar na partida. Ele estava mudando. Ele começou a recuar para dar campo pro Corinthians. Nesse momento que ele estava se acomodando com um novo posicionamento em campo, o Corinthians se aproveitou e criou suas oportunidades. Ou seja, o Corinthians não sabe sair pro jogo. O Fabinho, mas eu vou divergir totalmente do Mano. Totalmente do Mano. Primeiro que eu não tô... Normal, você sente prazer porque ontem nós recebemos o doutor João Zanforlin aqui. E hoje ele veio de novo, que é o advogado do Corinthians. Quem é o advogado do Corinthians? João Zanforlin. Doutor Mano Zanforlin. É, o Mano Zanforlin. Porque deixa eu te falar, quanto o Atlético, repito, quanto o Atlético Goianiense, Facincani, e quanto o Vitória da Bahia, o Corinthians perdeu jogando... organização. Perdeu inúmeros gols. O Corinthians perdeu os jogos, os dois jogos, jogando igual, jogou o campeonato inteiro. O Corinthians contra o Palmeiras jogou igual, contra o São Paulo jogou igual, contra todo mundo o Corinthians jogou dessa forma. Contra o Santos, que o Mano falou taticamente a parte mais interessante, para mim foi a pior partida do Corinthians. O Corinthians mudou o estilo de jogo. O Corinthians estava dando chuveirinho, o Corinthians deixou o Santos jogar. Mais de 40 cruzamentos. Contra o Atlético Goianiense a mesma coisa. É lógico que eu não vou... na área o jogo inteiro. Isso aí não é tirar o mérito do Santos, para mim. O Santos merecia ganhar de 4, porque o Cássio fez 2 defesas absurdas. Mas se o Corinthians jogar contra o Vasco, se o Corinthians domingo na Arena jogar Corinthians... contra o Racing, que jogou contra o Santos, perde. Mas se jogar contra o Vasco... O Racing é muito rápido no contra-ataque. É que eu já estou falando do Brasileirão, porque nós estamos falando do Brasileirão, né? Então eu vou te falar, Pascoal, se jogar, Fabinho, contra o Vasco domingo, igual jogou contra o Santos, vai perder o terceiro jogo na Arena Corinthians consecutivo. Ou seja, ele não pode se expor. Não. Ele não pode ir pra cima propor jogar igual o jogo. Jogando. Ele não tem essa característica. Talvez o time que o Carille tem nas mãos não tenha essa característica. E tem que saber entender. É uma limitação, talvez. Então, assim, a questão toda é que o Corinthians perde um pouco da sua característica quando ele precisa mandar no jogo, mesmo dentro de casa. Se você pegar um exemplo do jogo... Principalmente dentro de casa. Mas, por exemplo, contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense, ele tinha que fazer isso. Porque eram os dois lá de baixo. Ele tinha que matar o jogo. E ele não conseguiu. O Vitória veio na estratégia que o Mancini montou naquela bola. Ou numa bola ali, o Vitória teve até mais do que uma bola para matar o jogo. Inclusive saiu mais de um gol. Um outro foi anulado, do Canu. Mas o Vitória mandou no jogo nas melhores oportunidades. O Corinthians teve muito volume, mas não teve a Fabinho, pontaria. acharam a forma de enfrentar o Corinthians? Acharam. Claro, mas é normal. O campeonato de 38 rodadas, em algum momento, você vai achar. O Mancini sabe. É o cara que sabe melhor jogar contra o Corinthians. Na estreia, tira 2 pontos. O Atlético Goianiense também congestionou o lado do campo. Obrigou o Corinthians a insistir por dentro e com a marcação mais segura dos dois volantes do time adversário, inviabilizou a jogada por dentro. Pascoal, esse negócio de achou a fórmula. Todo mundo sabe a forma como o Real Madrid joga e ninguém consegue parar. Mas a qualidade, não compara. Então, mas é que tá. A questão é a qualidade. O Real Madrid tem dois o Corinthians na mesma frase. No primeiro turno. Você cansou de discutir comigo aqui que o time do Corinthians era bom.
Mas eu Agora você está dizendo que não é? Não. Quem falou que o Corinthians tem qualidade é o Pascoal. Não. Pelo contrário. Peraí. O doutor João Zanforlini está aqui falando. Vamos lá. Esse negócio de descobrir a fórmula é muito relativo. O que vai prevalecer é a qualidade. O Corinthians ele não está conseguindo acertar o que acertou no primeiro turno. Tá na cara. Então você está criticando o Jadson e o Rodriguinho que não estão acertando os passos. Mas também, Pascoal, o coração do Corinthians é o meio-campo. Eu tô abismado com o que ele falou. O coração, mas tô abismado com o coração ele. qualquer time é o meio-campo, tá certo? O Jadson e o Rodriguinho, eles não estão conseguindo jogar a mesma bola que eles jogaram há 6, 7 rodadas atrás. Tá na cara, Pascoal. O Corinthians hoje, quando ele não tem aí um jogador, por exemplo, o Jadson, depois que voltou de lesão, me fala a grande partida que o Jadson fez. Mas, mano, ele só voltou a jogar o Corinthians conseguiu vitórias importantes e expressivas sem o Jadson. Mas aí que tá. Exatamente. O Corinthians conseguiu vitórias importantes. O segredo do Corinthians é o lateral. Mas o entorno tá funcionando. Hoje não tá mais. Quanto tempo o Jadson ficou lesionado com a distensão muscular? O Corinthians continua. O entorno tava favorecendo. O entorno tava o lateral é o diferente do Corinthians. Mas por que você tá abismado com o Mano? Não, primeiro que ele colocou na mesma frase o Real Madrid e o Corinthians. Hoje eu acho que não coloquei formas de jogar. Não. Todo mundo sabe como é que o Real Madrid joga e ninguém consegue marcar. É lógico que não, porque o Real Madrid é um Barcelona, time, o Corinthians é um time, ponto. Calma que o Real Madrid vem com 2 empates consecutivos em casa contra times pequenos. Claro. Perdeu 4 pontos em casa. A Juventus também, há 2 temporadas. Começou assim. É a mesma coisa. Calma. Normal. O Real Madrid sempre tem tropeço e não aconteceu nada. Por que você está abismado com o Mano? Não, justamente por isso. É impossível você colocar Real Madrid e Corinthians hoje em qualquer mesma frase. Mas peraí, você não sabe a forma como o Real Madrid joga, esquece. É isso? Claro que eu sei, mas é imparável o Real Madrid, pela qualidade individual, porque os caras da fórmula, eles se distribuem na mesma forma. A questão não é descobrir a fórmula, o Corinthians é o time que se você congestiona o meio, o Corinthians não sabe mais o que fazer com a bola. Como não? As principais jogadas do Corinthians são pelas laterais. Então, e cadê o lateral esquerdo que é o diferente? Tá fora. Então pronto, então hoje o Corinthians é um time previsível de marcar. Não acho previsível. Sem o Guilherme Arana não tem Corinthians hoje. Desculpa. Não é um exagero falar que o Guilherme Arana é uma peça diferente do Corinthians. Que o Guilherme Arana é uma peça fundamental nesse esquema do Corinthians, também acho que seja. Mas o Corinthians, se amanhã o Arana for embora, na sua opinião, o Corinthians acaba. O Arana, sem o Arana, ou acho uma... Não tem hoje, não tem hoje... Calma, vai embora. Então põe no GC, produção. O Facincani acha isso. Se o Guilherme Arana for embora, o Corinthians fecha a porta. Não fecha a porta, mas esse time desmonta. Esse time desmonta. O cérebro do time é o Arana, então? Do Corinthians. Olha só, quando o jogador mais regular desse Corinthians. Quando o Jadson machucou, todo mundo falou, agora o Corinthians vai despencar, porque é o cérebro do time. O que aconteceu? O Corinthians não despencou. O Rodriguinho ficou fora. Quando o Pablo machucou, falou, agora vai desmontar a zaga, vai entrar o Pedro Henrique, o Corinthians continuou em primeiro. Depois machucou o Balbuena. Aí o Rodriguinho machucou, agora ferrou, olha o meio-campo do Corinthians. Agora é o Arana? Agora descobriram que o cérebro está no lado esquerdo. Quando descobriram, não, pra mim sempre foi. Para. Pra mim sempre foi. Aliás, eu conheço o Guilherme Arana. Aliás, eu conheço o Guilherme Arana. Dá o posto telefone dele, então. Não tem problema, eu te passo depois. Para. O Guilherme Arana é o craque do campeonato. Já é o craque do campeonato. Diferente há 3 temporadas, quando ele surgiu da base campeão da Copa São Paulo. Bom substituto pro Marcelo no Real Madrid. Quando o Guilherme Arana, não é exagero. Quando o Guilherme Arana... Estourou esse ano, vai Facincani. Ele estourou esse ano porque o Tite ficou com aquela história de meritocracia, colocando o Wendel na lateral. Quando o Fábio Santos saiu do Corinthians, ele colocou o Wendel. O Guilherme Arana o substituiu com muita propriedade. E naquele campeonato, ele terminaria o campeonato como titular, só não terminou porque ele também se machucou em 2015. O senhor não está lembrado que o campeonato terminou com o Iago improvisado na lateral esquerda. Não poderia queimar etapas, Facincani. Que queimar etapas? É como se fosse o Marco Marcial. Você não pode pegar faixa preta com 2 meses. E o defeito dele foi ser seguro muito no Guilherme Arana. Para estabelecer, assim, só um momentinho, um pouquinho de calma, eu queria que o senhor me respondesse assim. Diga, Pascoal. Mano ou incoerente. Como o senhor, o Mano Zanforlin. E eu te jantei agora. O Moisés é do mesmo nível? Não é, mas eu prefiro o Marcial. Eu prefiro o Marcial. O Marcial é do mesmo nível do Arana, improvisado. Não é, tá vendo a então pronto. Mas Facincani, dificilmente um clube ele vai ter da mesma qualidade o titular e o reserva. Perfeito. É justamente o step do teu carro. Concordo, ele não é tão caro. mas só que hoje pro Corinthians ele é fundamental. E se o step não é da mesma forma e o lateral é fundamental, pronto, desmonta. Eu respeito sua avaliação, mas você está sendo simplista. Mas é verdade. Simplista não. O sucesso do Corinthians totalmente o Arana machucou, são 3 derrotas em 4 jogos. O Facincani não te ofendeu. Mas não, simplista Se fosse simplista, queria um certo argumento. Não, ele já me ofendeu. Não, essa não ofende. Eu te contra-golpeio com argumento.
O Aranha então, mas se machucou. Então traga, porque até são agora 3 você não derrotas em 4 jogos. Coincidência. Não é uma coincidência. Claro que não. Como coincidência? É evidente o time sentiu. O Guilherme Arana é um cara que ele faz falta no esquema tático do Carille. Evidente que faz. É claro que faz. É um cara de qualidade. Só que o Facincani, o Corinthians não gira em torno do Guilherme Arana. Para esse time, o esquema passa muito pelo Guilherme Arana. Mas como passar pelo Guilherme Arana? Como passar pelo Rodriguinho? Como passar pelo segredo desse time craque do campeonato é o Guilherme Arana? Não, desse Corinthians é o melhor jogador. O sucesso do Corinthians é ser um time homogêneo. Pelo seguinte, não. Porque quando o Jô puxa a bola, ele puxa a marcação junto e o Jadson e o Rodriguinho se infiltram pelo meio para encontrar o espaço, a ultrapassagem do Guilherme Arana só se Peraí, Facincani, de 0 a 10, que nota você deu para a argumentação do Mano? 1. Mano, que nota você deu 0 a 10 para a argumentação do Facincani? 0. Ganhei. 1x0 pra mim. O negócio é o seguinte, fato. 1x0 pra mim. Facincani, você tá sem personalidade. Uma coisa é você falar, meu time é dependente do Cristiano Ronaldo. Meu time é dependente do Messi. Meu time é dependente do Neymar. O Corinthians ele sempre se destacou dentro do Campeonato Brasileiro, Facincani, por ser um time homogêneo, por ser um time que um joga pelo outro. Você tem uma peça ou outra que pode se destacar individualmente, como é o caso do Jadson, do Rodriguinho, do próprio Guilherme Arana, do Jô num outro momento, concordo, mas esse time, ele funciona como se fosse uma engrenagem, é um movimentando o outro. Não é um único jogador que faz a diferença pró ou contra, Facincani. Eu respeito seu ponto de vista, o Guilherme Arana faz falta, mas não dá pra atribuir as derrotas do Corinthians ao Facincani. Só uma coisinha, se você analisou Corinthians e Vitória, o Corinthians ele criou oportunidades aí de poder vencer a partida, teve... ninguém falou da ausência do Arana. Pois é, não teve a competência de colocar a bola pra dentro. O Corinthians ele criou oportunidades contra o Atlético Goianiense, não teve a competência de fazer o gol. O Camacho perdeu um gol sem goleiro. Se tivesse vencido essas partidas, você não estaria falando aqui de Guilherme Arana. Sim. Então isso prova que o argumento aliás, não foi não venceu. Aliás, é a primeira vez. Aí tá usando o C. Não, tá usando o C. Não tá usando o C. É constatação. Fez falta. Você que tá usando o C. Você falou assim, se tivesse vencido, não estaria falando. Venceu. O Guilherme Arana, gente, com todo respeito ao Guilherme Arana, ele não é o Messi. Ele não é o Messi. Eu acho que o Felipe tá exagerando. Então pronto, a partir do momento que você acha que ele tá exagerando, você concorda comigo. Não, eu acho que você tem razão em relação... O Corinthians caiu porque o Guilherme Arana não jogou? Não é só isso. É muito pouco. Você foi simplista. É muito pouco. Não fui simplista, é um dos grandes... Eu não preciso usar simplista e usei muito pouco. Não, percebe? Não, mas você falar simplista, é que assim... Muito pouco. Você acha que tem que alguma explicação tem que ter para esse viés de baixa. Olha aqui. Alguma explicação tem que ter para o viés de baixa. É o viés de baixa. Usar viés de baixa? Eu posso usar o viés de baixa. Olha aqui. Quando o Jadson machucou, ganhou. Quando o Rodriguinho machucou, ganhou. Quando o Paulo machucou, ganhou. Gente, aí agora machucou, aí não ganhou. Quando o craque do time, o craque do campeonato. Mas antes o cérebro do time era o Jadson, depois era o Rodriguinho, depois era a base da zaga era o Pablo. Mas eu sempre falei que o Guilherme Arana... por vez. É só vocês pegarem os números do campeonato. Nos jogos onde o Corinthians teve posse de bola, ou ele perdeu, ou ele empatou, ou ele teve muita dificuldade para ganhar. Nos jogos onde o adversário teve mais posse de bola do que o Corinthians, 95% ele ganhou esses jogos. Porque o que está acontecendo é muito simples, é aquilo que o Ben já falou. O pessoal já descobriu como é que se joga contra o Corinthians. Deixa a bola para ele. Se vira aí com a bola. Se vira com a bola. Ele não sabe o que fazer. Porque ele precisa de espaço para jogar. Ele precisa de espaço para jogar. Os seus dois meias são muito rápidos. Rodriguinho, Jadson. O seu lateral pela esquerda, como falou o Felipe, é muito rápido. O Fagner pela direita, idem. O Gabriel é um jogador que subestimado, mas que aparece muito bem lá na frente, ajudando jogador. O pessoal lá da frente. O Maicon é muito bom. Você entendeu? O Maicon é excelente. O que eu quero saber de você é o seguinte. Tá previsível. O que eu quero saber de você é o seguinte. Que cabe ao Carille, nesse momento, descobrir um jeito de fazer o Corinthians. O Corinthians precisa se reinventar nesse momento. Mas ele falou. Se ele não conseguir, até o final do campeonato, construir um novo Corinthians, o Corinthians vai ter muita dificuldade. Você acha que o Vasco vai sair no jogo contra o Corinthians? O que eu quero perguntar pra você... Acho que não. Eu assisti Vasco e Grêmio. Você assistiu? Assisti. Se o Vasco jogar igual jogou contra o Grêmio, o Corinthians vai ter dificuldade. E jogou igual contra o Porque o Vasco jogou contra o Grêmio igual o Corinthians joga. Mas, Sormani, você acompanhou as derrotas do Corinthians contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense. Você deve ter acompanhado os jogos. O Corinthians ele criou inúmeras oportunidades. Não acho que descobriram a forma do Corinthians jogar. O Corinthians ele foi incompetente nessas partidas. Contra o Santos, eu não vou qualificar aqui, Pascoal, porque é normal, é uma derrota na Vila Belmiro, tá na conta. O que não tá na conta é uma derrota contra o Atlético Goianiense. Vamos levar em consideração o seguinte, só vamos levar em consideração o jogo do segundo turno. Como é que ganhou o jogo da Chapecoense? Ganhou no final do jogo, um gol mascado. Sem querer.
Não, sem querer não, Pascoal. O Corinthians não, o gol foi sem querer. Não, mas foi gol. O jogo foi dominado. O sem querer não vale. Não. O gol foi sem querer ou não foi? Mas foi sem querer. Ele tentou dominar a bola, no que ele bateu na bola, a bola entrou. Perfeito, foi dominado. Também vale, Pascoal. Sim, não, vale. Tô dizendo que não vale. Tô dizendo mas foi que não sem querer. Eu tô mostrando pra você tá como as coisas... Não, ao contrário. Presta atenção. Sem querer, você também faz filho, Pascoal. Mano Zanforlin, presta atenção. Que isso, Mano Zanforlin, presta atenção. Eu vou explicar pra Só você. mais tarde pode No fazer? jogo contra a Chapecoense, o Corinthians jogou mal e foi presenteado com um gol. Ponto. Jogou contra o Vitória da Bahia, não teve competência em alguns momentos na armação das jogadas. Mas criou oportunidade. Calma, mano. Peraí, você tá rolando lero. Quanto a Chapecoense, nós falamos aqui, é jogou sorte... mal. Não, é sorte de campeão. Acabou a sorte de campeão? Não acabou a sorte, não é sorte de Como campeão. não? Nós falamos aqui os depois da adversários, Chapecoense. eu estou mostrando para vocês que os adversários estão marcando melhor o time do Corinthians. Quanto a Chapecoense, nós falamos aqui. Não se exima. Eu não. Você falou aqui no balaio, eu não tô no balaio. Falamos aqui, eu não tô no balaio. Eu estava aqui, animal. Você estava aí? Eu não tô no balaio. Sorte de campeão. Não joga nada e acha um gol. Acabou a sorte de campeão? Como acabou a sorte? O Benjamin... Responde. Pode ter acabado. Você tá gaguejando. Se acabar a sorte de campeão, se acabar, é porque o time... Tá vendo? Ele tá demorando 40 segundos pra responder sim ou não. Quer ver? Fassicani, acabou a sorte de campeão? O Corinthians não teve sorte, teve competência, mas está sendo previsível agora. Peraí, competência tem que ter, mas time pra ser campeão tem que ter sorte. Tem sorte também. Como não? É que eu não acredito em sorte. Isso é arrogante. Não acredito em sorte. Sorte não. Em azar, acredita? Também não. Acredito em incompetência e competência. Eu não. Eu acredito em competência, mas precisa ter sorte e azar. Claro que precisa. Todo mundo na vida tem sorte e azar. A Chapecoense, ele levou sorte. Então, sorte de campeão. Agora o senhor está admitindo. Mas valeu, Pascoal. mas valeu. Bom, agora há pouco o senhor não admitia. Agora o senhor já está também que muda a opinião sobre o senhor também. Não dá para entender. Não, eu não estou falando em nada disso. Eu estou entendendo que não existe sorte. Completamente contraditório. Uma hora ele fala que sim, outra hora ele fala que não. Nem ele sabe o que ele está falando. Joga bem, não joga bem. Peraí. Eu sou contraditório. Na mesma frase você falou que o Corinthians jogou bem com todos os jogadores jogando mal. O senhor disse, sorte de campeão. Não. Tem até no GC. Pode botar lá, procura lá. Pois é. Procura lá, vê se tem. Tem aqui, ó, o Pascoal no GC assim, ó. Procura lá. Sorte de campeão. Não. O senhor tá até com essa Eu disse aquele dia... Calma! Para! É que ontem ele se Gente, superou. o Sormani voltou toda aquela... Calma, gente, por vez, quem tá em casa não ouve. Só quero dizer, eu vou facilitar a vida de vocês. E para de gaguejar também. Não, o Corinthians... A única que tem essa prerrogativa que sou eu. O Corinthians está sendo melhor marcado pelos adversários e não está encontrando o caminho. Ou falha na finalização ou falha na armação. O time do Corinthians contra o Santos não foi o mesmo Corinthians do primeiro turno. No segundo turno, o Corinthians está sendo horroroso. Então, por você, o Corinthians vai brigar contra não, senhor. O Corinthians está dando oportunidade para os adversários. Mas só que os adversários não estão querendo essa oportunidade. O Grêmio não quer. De baixo? Claro que sim. O Renato Gaúcho tem razão? Não, eu não concordo com despencar. Eu concordo com o Corinthians. O time, 3 derrotas em 4 jogos. É o 18º do segundo turno de Peraí, 3 derrotas em 4 eu jogos. não concordo com despencar. Mas o que é? Eu vou te beliscar. Vou despencar na tabela. Só um minuto. Mesma Agora eu vou repetir. Mesma coisa. Não, vai despencar no Os Corinthians campeonato. pegou na tabela porque os outros são incompetentes também. Deixa eu falar. O Facincani te trucou agora. Pode trocar. O Sormani perguntou, o Corinthians está em via de baixo? Você falou sim. Aí o Fabio Azevedo falou, o Renato Gaúcho tinha razão, despencou, você falou não. Não, aí o na tabela, não. Aí o Facincani veio e falou pra você, como não? 4 jogos, 3 derrotas, não é despencar? Mas aí eu pergunto pro senhor, despencou de onde na tabela? Porque os adversários foram incompetentes em outros Despencou de onde? A frase tá errada. O Renato. O aproveitamento despencou. Sim, o Corinthians tem 20% de aproveitamento no segundo turno. Pra quem teve 80 e 20, não é despencar. O Corinthians é arremessado pra baixo. No segundo turno, o Corinthians está em 17º. E o Corinthians, se você comparar o primeiro turno e o segundo turno, o Corinthians pulou de ponta cabeça no penhasco. A frase do Renato não é essa. Eu falar só o Ele seguinte. disse que ia despencar no campeonato, Não, na tabela. Na tabela. Não, ele falou na tabela. Ele só não despencou na tabela porque os outros foram incompetentes. Peraí, vem cá, o Fábio Azevedo. Mas despencou. Como assim vai despencar no campeonato e não vai despencar na tabela? Qual a diferença? Pode ser uma consequência da outra. Ele perdeu 3 partidas e não despencou na tabela, mas está despencando no campeonato de aproveitamento. Porque os caras, Fábio, porque os caras não venceram.
Se os outros tivessem vencido, o Corinthians tinha despencado. Olha lá onde é que tá o Corinthians. Não, mas pega a classificação geral do campeonato. Isso é o segundo turno. Não. Sim, mas isso é para demonstrar como caiu de rendimento. Então o Renato tem razão. É natural. Então o Renato tem razão. Natural não é. Você pega o primeiro natural, segundo turno. Gente, houve uma queda. Analisem o Deixa campeonato o Forlim falar. O Corinthians pulou de bank jump no segundo turno. Só um minuto, Facincani, só um minuto, sem Só que gritaria. ele bateu e voltou. Não, mas sem gritaria não tem graça pro programa. Não, mas aí depois nós vamos botar o pessoal da blazer, produção- terno e gravata Não, pelo e vamos, contrário, então vamos começar o programa do jeito que eu quero. É que senão ninguém ouve Boa nada. tarde, começando Senão mais ninguém um ouve Fox nada. Sports Rádio. Boa tarde, Felipe Facincani. Boa tarde, Benja. O Corinthians está em viés de baixa? Eu não digo um viés de baixa, mas eu acredito que o Corinthians tem aí a tênue possibilidade de, quem sabe, perder O Facincani trabalhava na barraca do peixe, cara. Ok, muito obrigado. Oswaldo Pascoal, o Corinthians despencou na tabela? Não, senhor. Ainda não despencou na tabela. Perdeu potência no campeonato. Perdeu o quê? Potência no campeonato. Perder potência Mas Perder potência. Não nada, hoje em dia tem uns remedinhos. É, mas pro time não dá. O negócio Só é na o seguinte, altitude. É, Fala. na altitude tem. O Corinthians, se vocês Você não pararem perguntou para pro Sormani. analisar... Você não perguntou pro Sormani educadamente. Precisa. Eu nunca Vocês vi. pararem esse para não dá. analisar o Mas não, mas eu aproveitamento queria do Corinthians. ver. Facincani, o programa tá rolando, Facincani. É aqui, ó. Ó, quando você... Ó, vou te passar um feedback. Não. Você olha pra câmera, Não, ó, olha sabe na por quê? TV. Por Mas exemplo, se eu sabe tiver na por quê? TV, Olha eu tô aí, em quadro. Qual o problema? Não. Eu tô em quadro, você Só não começa a olha, Brian De Palma. Tô com o Brian De Palma aqui Não, na mas não nossa... é, tem que priorizar quem tá em quadro. Por Não, exemplo, hoje agora quem tá em quadro, a Hoje palavra é começando sua. mais um Martin Fox Sports Scorsese Rádio, por estamos ali. recebendo o Martin Scorsese, é italiano. Martin Scorsese, palma pro Vamos lá, Scorsese. vamos lá. Vamos analisar o aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro é de 72%. É um aproveitamento de time campeão. O primeiro turno do Corinthians, ele chegou a alcançar quase 89% de em alguns aproveitamento. momentos quase 90%. Não, Sim, não, 89 bateu quebrados. 89 os quebrados. 89,9, quase 90 de aproveitamento. É um aproveitamento surreal. Então, é natural que acontecesse em determinado momento do campeonato uma oscilação. Então, Todo Renato time Gaúcho passou tem por razão. isso. Pera, não tem e eu vou falar o porquê. Não, mas O Renato peraí, Gaúcho, mas deixa eu terminar, Facincani. Gente. Deixa eu terminar. O Renato Gaúcho, tá te intimidando, hein, Facincani? utiliza Não, a expressão porque ele tá da me seguinte forma. confundindo. O Corinthians vai despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ponto. É essa a expressão que ele usa. O Corinthians não despencou. Não. Desde quando ele falou isso, até agora, o Corinthians era líder quando ele disse e o Corinthians permanece na liderança. Ou seja, não despencou na tabela. Porque- O que houve foi, de fato, aí, uma oscilação no Não, aproveitamento. mas foi uma queda peraí, só um minuto. absurda, não foi uma Mas de oscilação. quando ele Então disse- despencou. Mano, mas quando o Felipe falou uma coisa que ele tem razão. O Mano tá mal? Não é questão, eu não vou ficar julgando aqui, porque Mas não que cabe você a acha? mim Se pudesse julgar. entendeu? Se pudesse julgar, eu acho que o Mano tá meio contraditório. Não, pelo Mas tudo contrário. Meio, Argumento sólido. A tabela me favorece. Mano, Não, não, o grande Deu problema, F5 na o tabela de grande- gols, o a grande tabela do problema- segundo o grande A tabela problema- te favorece. Eu não entendi. O líder é o Corinthians. Meu argumento tá pró-tabela. Tá. O grande problema é, o Filipe falou, é verdade, alguns times, especialmente o Grêmio, não soube se aproveitar disso. Sim. Por exemplo, o Corinthians tá em viés baixo, despencou na tabela, despencou, só que o próprio time do Renato Gaúcho não se aproveitou disso. Mas Perfeito, pegou na obrigado. tabela Obrigado. toda. Obrigado. Obrigado. A vantagem quando o Renato falou isso era de 7 pontos. Não, mano, e continua em 7, a questão aí não é você olhar pontualmente a tabela. Emocionalmente despencou. É você Emocionalmente olhar o despencou. desempenho. Por exemplo, nos últimos 10 jogos, não estou pegando agora só o segundo turno, estou pegando os últimos 10 jogos, o que significa 11 partidas no primeiro turno. O Corinthians tem um aproveitamento de 50%. E a campanha dele é a campanha de 7º colocado da competição. Nos últimos 10 jogos. Sim. Eu não estou falando da campanha só do segundo turno. Estou falando dos últimos 10 jogos. Uma campanha de 50%. Despentou? Claro que despencou. Claro que sim. Agora, Óbvio. os outros não tiveram competência. O próprio time do Renato não teve Sim. competência para se É aproveitar a pergunta disso. que ele faz pra ele mesmo. O Corinthians despencou, Renato? Sim, despencou. Seu time fez sua parte? Não. Não fez. Então, todos os times vão oscilar. Ponto. E o Grêmio também Ele não oscilou. errou no que ele falou. Fábio O que ele Sormani. previu da queda do Corinthians brusca, ele ele acertou. Mas quando ele Só fala que que ele foi despencar na incompetente. tabela do Campeonato Brasileiro, quer dizer, despencar, o meu E entendimento é o despencou, seguinte. o Corinthians está na Tá em 17ª primeiro, cai pra colocação quinto, no isso é segundo despencar. turno. Tá em primeiro, cai pra 10º, isso é Você- despencar. Um Gente, time de a gente não 80% pode. de aproveitamento não pode estar no Despencar, segundo não, turno não com na 20. tabela, despencar o Mas foi a rendimento. frase que ele Gente, disse. nós estamos criando Ele uma disse despencar na polêmica tabela. em cima, de novo, dessa frase do Renato Gaúcho, que não tem a menor quem relevância. citou isso foi o Facincani. O Renato fez uma previsão do que ia acontecer. A previsão dele aconteceu. Tá certo, ele tá correto. A previsão dele aconteceu. Emocionalmente, o Corinthians despencou? Eu acho que passa por um momento difícil. E como é que vai ser agora, a partir de agora? Porque a gente cansa de falar que esse time do Corinthians é frio, é calculista, é time que não sente. Como é que funciona agora? Domingo pega o Vasco Tá muito e vem empolgado de uma boa vitória contra o Grêmio. Duas boas vitórias. Estreia
O Fluminense antes. Sim, mas tudo é. bem, é verdade. Clássico. Tem 2 boas vitórias, tá brigando lá para conseguir a vaga pela Libertadores. Ele voltou a jogar tem bem. o Zé Ricardo, né? Tem o Nenê, que nem o Fábio falou, voltando a jogar. E aí começa o jogo, e se né, o Corinthians leva um gol, vai ter aquele equilíbrio emocional que tinha antes, ou começa o nervosismo? Eu acho que vai depender muito do Até porque, jogo. desculpa, no mesmo horário, o Grêmio pega a Chapecoense. Exato. Deve ganhar. Deve ganhar. Mas assim como ele devia ganhar do Chapecoense, Avaí, não ganhou. Chapecoense que Certo? mandou embora hoje, mais um treinador, o Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio foi mandado embora, mas o Grêmio deve ganhar da A Chapecoense. tendência é essa, mas o Grêmio também devia ganhar do Avaí e não ganhou. Perdeu no Rio Grande do Sul por 2-0. Ô Benja, acho que isso passa muito pelo jogo de amanhã contra o Racing. Perfeito. Se o Corinthians não vencer o Racing, se ele perder ou mesmo empatar, ele vai entrar muito pressionado no final de semana. E perde a confiança da torcida. Muito. O Olha, torcedor começa... agora é 1h35. Nós estamos falando do Corinthians há quanto tempo? Por quê? Porque o Corinthians merece tudo isso. Porque está numa situação muito complicada. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Ninguém imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu no primeiro turno. Mas aconteceu. E aí a gente, né? Agora, o segundo turno era tão imprevisível quanto o primeiro turno. E nós estamos discutindo isso. Gente, a situação é complicada. Não acho que é fácil. Agora, se ganhar o jogo amanhã contra o Racing, que é um time argentino, tinhoso, rápido. A competição é importante também. Importante. E o Carille falou que quer ganhar as duas. Se ganhar amanhã, robustece pro jogo contra o Vasco. Agora, se jogar mal amanhã e não vencer, contra o Vasco da Gama, vai ter problema. Como é que o Fabinho falou. Como é que é? Já vem de duas... Aí, Se o Corinthians ganhar, o que acontece? O Vasco. Não. Se perder, Não entendi. Não, se o Corinthians ganhar, eu gostei do adjetivo. Robustece? Robustece. ele vai usar. O Fabinho falou. O Vasco vem de 2 vitórias importantes, tem um treinador novo, o cara... o momento é totalmente favorável, ao contrário do que acontecia com o Milton Mendes, que o ambiente não era bom A para o defesa jogador. não levou gol nos últimos 2 jogos, era a terceira pior do campeonato. Isso tudo ajuda. O Breno voltou bem. Vai Olha jogar só, bem, o Anderson Martins em começa a duas ganhar semanas, ritmo. em 2 semanas, o Corinthians pode ter uma sequência negativa de que um dos piores times da temporada sequer conseguiu. 5 derrotas consecutivas. Olha que coisa. Não, mas não são 5. Tem a Chapecoense É, no meio. Não, do jeito que tudo vai fala. dar errado. Tudo vai dar errado. O Corinthians briga pelo rebaixamento, Não, pelo eu Facincani. dizendo O que Facincani é o guardião do inferno. Ele tá com o dente na frente. Ué, tem que trabalhar com a realidade. Ele Mas é verdade, pode tudo sim. pra você vai dar errado. Ele pode conseguir a Profeta do vitória. Apocalipse. Mas é uma realidade. É O senhor, impossível. seu cajado e um céu escuro Isso é atrás de você. impossível Vai de pro correr? inferno, tudo Claro vai que dar não. errado. O Corinthians pode Ele é terminar o o Luca domingo dos com 5 Flintstones, derrotas Irmã não é nada perto consecutivas. dele. Sabe o furacão? O Irmã não é Corinthians nada pode perto de terminar você. o domingo Tá de com 5 brincadeira. derrotas consecutivas em 15 dias. Não é nada também perto Isso é de trágico. um outro furacão que passou por terras conhecidas. Uma tal de República das Bananas, aqui na América do Sul. Aquele Lima não chega nem perto. É verdade. Olha, Mas, ó, vamos- o Corinthians, eu vou me embasar no que disse o Paulo Lima, que foi um cara que trabalhou no jogo do Racing no final de semana. Ele falou, o time do Racing é horroroso. Falou, o Corinthians ele vai vencer. E eu acredito. Não, o O Racing não é Pascoal falou horroroso. que é melhor que o fraco. Barcelona. Gente, não, Não, o melhor que Racing não é Barcelona, horroroso, não. Igual aqui, O eu Racing vi tem o Ibargui, jogo do Racing, O eu vi o Racing jogo tem o do Lisandro Lopes. O Racing tem um bom atacante, que é Um o meio de menino que joelho. veio do Universidade Católica no ar. Tem o Meli, o meio-campista, que é bom Noir. jogador. Não, Noir. Noir, Noir francês. É, né? no A em francês. É, Na aí você Argentina tem é Noir. o Grêmio lateral, que é bom Peraí, só jogador. uma parênteses. Eu queria que você Se o explicasse o sobrenome é negócio. francês, é Noir. Na França. O argentino, ele adora falar errado. Uma coisa que eles mais gostam de fazer é falar errado na Argentina. Ele ia chamar... Mascherano é Mascherano. Bianchi é Bianchi. River Vai ter que Plate, fazer Racing, biquinho pra Não, mas eu falar. queria que você Racing explicasse é Racing. o Noir. É Noir e os caras chamam ele de Noir. Noir, não existe isso. Se o sobrenome é francês, é preciso ver isso. É É francês? Então é igual Noir. vinho.